minutos. O senador Marcos Duval, eleito pelo Podemos do Espírito Santo, está sendo investigado pela Polícia Federal por divulgação de documentos confidenciais, associação e organização criminosa e também por tentativa de golpe de Estado. O Bruno Pinheiro tem mais informações. O Bruno, isso pode atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já houve um pedido de investigação dele, ou dele participar, inclusive, ser ouvido nesse processo todo. Bem-vindo, Bruno. Justamente essa informação, essa investigação que está em sigilo, inclusive, acabou de chegar essa confirmação de que será agendado um novo depoimento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e do ex-deputado federal, o Daniel Silveira, do Rio de Janeiro. Eu já conversei com o advogado de Daniel Silveira, que me disse que não tem nenhuma informação, que há muito tempo ele não consegue acessar os autos do seu cliente. Ou seja, essa investigação que está em andamento, ele não recebeu nenhuma informação. No caso de Jair Bolsonaro, ainda não recebeu a informação sobre esse agendamento. Em quanto tempo será necessário essa oitiva acontecer na Polícia Federal aqui da capital federal? E é só para a gente entender por qual motivo isso respinga no ex-presidente da República. É que aqui no Senado Federal, o senador Marcos Duval revelou que tinha um planejamento, a Operação 5 Estrelas, e que essa operação tinha como objetivo chegar até o ministro Alexandre de Moraes, ouvir o que ele tinha, um certo planejamento, e que ele, juntamente com o deputado Daniel Silveira, também iria armar para tentar enquadrar o atual ministro Alexandre de Moraes. O senador Marcos Duval chegou a revelar que ele chegou até um estacionamento, que o deputado Daniel Silveira levou ele até uma residência. E ele não consegue explicar se essa casa era o Alvorada ou não. E que lá estava Jair Bolsonaro. E que ele muito mais ouviu do que respondeu. E que esse planejamento iria receber, inclusive, ajuda do GSI no formato de uma escuta. E que tinha como objetivo o ministro Alexandre de Moraes se declarar impedido de julgar os atos do 8 de janeiro. Além disso, o senador que é investigado foi alvo de uma operação ontem aqui no Senado Federal. Chegou a revelar que ele tinha essa informação, que ele avisou Alexandre de Moraes antes de ir até essa reunião e que Alexandre de Moraes, de acordo com o senador, havia autorizado ele a aceitar esse convite e ir nesta reunião. Diante disso, envolve então Jair Bolsonaro e Daniel Silveira. Será necessário esclarecer se essa reunião aconteceu, a convite de quem, onde aconteceu essa reunião. São muitas perguntas que serão esclarecidas ou que é a expectativa que sejam respondidas. Apesar de haver essa ordem, já existir essa nova determinação, não existe um agendamento. A gente vai aguardar. Hoje, daqui a cerca de 1 hora aproximadamente, haverá uma fala de Marcos Duval, que ainda está no estado do Espírito Santo. Após essa operação da Polícia Federal, hoje ele vai conceder uma entrevista, um pronunciamento. A gente vai aguardar qual será o entendimento do senador Marcos Duval e o agendamento do novo depoimento do ex-presidente da República. Bruno, só rapidamente, a Polícia Federal tem novas informações sobre a perícia no celular de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, né? Justamente, vamos lá entender então. Essa foi uma reportagem, um levantamento da revista Veja, e essa declaração, segundo a revista Veja, que os agentes da Polícia Federal identificaram um planejamento de um golpe de Estado. Seria um rascunho com 8 etapas do que iria acontecer, e uma conversa com um homem das Forças Armadas, que esse militar realizava uma cobrança ao ex-ajudante de ordens que houvesse um convencimento, que ele chamasse a atenção de Bolsonaro e que ele conseguisse convencer Jair Bolsonaro de aplicar esse golpe de Estado e também de que novas eleições acontecessem durante uma intervenção militar. Então, essa conversa, esse áudio e este documento foi localizado no aparelho celular de
Mauro Cid. Essa foi a reportagem recente da revista Veja e agora gera essa repercussão, que novamente será analisado esse aparelho celular e se tinha uma conversa também com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, Bruno. Bom, vamos só voltar ao assunto do Marcos Duval, porque a preocupação é como fica exatamente essa questão da imagem do Senado. Nesse caso todo, o Dantas já está conosco, o Zé Maria Trindade e Nilson? Zé Maria Trindade está conosco. Zé, seja bem-vindo, boa tarde a você. Muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Zé, o dia movimentado aqui, a típica sexta-feira, né? É, típica sexta-feira. Ô Zé, vamos para uma questão que chama bastante atenção. Pode-se entender os argumentos do ministro Alexandre de Moraes, depois de ter um pedido da Polícia Federal, de mandar busca e apreensão no gabinete de um senador. Eu posso entender o que um poder pensa em fazer, achando que está fazendo o melhor, ou procurando fazer o melhor. Eu suponho isso. Isso é compreensível. O que talvez chama a atenção é como que o Senado, que tem meios para punir seus parlamentares se por acaso não concordar com as ações que eles tomam, de agir internamente. O Senado está se prostrando a outro poder, Zé, na sua opinião? Do ponto de vista da Constituição, faz sentido um poder se imiscuir nesta maneira em relação a outro? Não, não faz. A própria Constituição estabelece que um presidente de poder tem que zelar por suas competências. E seria até um crime não fazê-lo, não defender as suas competências, né? Olha, Piotr, 2 dias depois da Câmara aprovar um projeto esquisito blindando os parlamentares sobre assuntos econômicos, empréstimos, contratação de seguros e críticas, né? Deixa que entrem na sua casa e arrombem portas e gabinetes de parlamentares. Houve um tempo em que o Congresso Nacional estabeleceu que o parlamentar ele tinha a blindagem natural da política, que não é um direito individual do parlamentar, mas sim um direito coletivo de quem votou, ou seja, na representatividade. Houve momentos em que o Congresso foi, sim, confrontado com isso. E o Debrando Pascoal, um deputado que cerrou um adversário vivo com a motosserra. A Câmara dos Deputados não deu a permissão para o Supremo julgar o parlamentar. O expulsou. Talvânia Albuquerque matou a suplente para ocupar o lugar dela. A Câmara fez o mesmo. E houve vários casos em que a Câmara e o Senado se preservam. Ou seja, quem não tem a honorabilidade, quem não tem o decoro parlamentar, não merece ficar na casa. E não havia essa história de Polícia Federal entrar no Congresso Nacional. Isso é da Lava Jato para cá. Eu fui testemunha do primeiro dia em que a polícia chegou na Câmara para executar uma determinação do Supremo. Foi impedida pelos policiais legislativos, que são policiais legislativos, não são seguranças. Isso é constitucional. E houve todo um debate ali entre policiais federais ameaçando prender os policiais legislativos e os legislativos proibindo os policiais, dizendo, não, isso aqui é a jurisdição da Câmara dos Deputados. E aí depois a coisa ficou na normalidade. Entra a Polícia Federal, até comentam o resultado do jogo do dia anterior, ou seja, virou uma normalidade. Mas alguns parlamentares estão entendendo que isso não pode continuar. Ou seja, se o Congresso entende que alguém não tem condições de ser parlamentar, não tem decoro, que o Congresso expulse. Mas não permita que isso aconteça. Outros dizem, mas isso é passageiro. Olha, esse tipo de coisa não tem stop, não tem final. Ô Zé, mas vamos pegar por um aspecto. O Congresso hoje é bem mais poderoso do que já foi. Sobretudo na questão de orçamento, de emendas parlamentares. Bom, isso tudo é muito claro. Agora, por outro lado, se revela fraco. A gente teve, por exemplo, o Deltan Dallagnol. Num primeiro momento, o presidente da Câmara disse que quem caça é o parlamento, é esta casa. Bom, a mesa diretora da casa simplesmente referendou a decisão da Justiça Eleitoral, que chama atenção pelos aspectos como aconteceu. Agora a gente está vendo, o próprio presidente do Senado foi avisado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que haveria exatamente esse mandado de busca e apreensão. A Polícia Legislativa permitiu a entrada normalmente, estava tudo combinado. Ou seja, é poderoso de um lado e, digamos, leniente ou, digamos, passivo do outro? O que eu ouvi hoje é de que trata-se de um momento passageiro, eu não acredito nisso, né? E de que o Congresso vai retomar as suas atribuições.
Agora, o Congresso está poderoso demais, está executando boa parte do orçamento. Um parlamentar lida com 4 bilhões de reais cada um no seu mandato, durante o seu mandato. As emendas parlamentares já não dependem mais de presidente da República, são impositivas, obrigatórias, e isso mudou o eixo do poder. Hoje, o Congresso bate o pé e exige do presidente da República, uma reforma ministerial, para se ter uma ideia do poder. E, além disso, está se blindando, mas esquece do poder propriamente dito, ou seja, do poder legislativo. Há um grupo forte na Câmara e Senado que está exatamente discutindo esta independência entre poderes e harmonia. Onde é que está essa independência? Zé Maria, obrigado, viu, pela participação aqui. Boa tarde a você. Vamos fazer um rápido intervalo. O fato é que a gente está vendo uma não separação dos poderes e uma falta de orgulho, ou seja, de altivez, no caso do Congresso Nacional. E ninguém está fazendo aqui julgamento de mérito sobre o caso do Marcos Duval ou propriamente do deputado cassado Deltan Dallagnol. Não é essa a questão. A gente está dizendo como é que o Congresso deveria reagir. Até porque as duas casas têm comissão de ética que podem recomendar cassação, que pode ir para plenário, como já foi em outros momentos. Por que não faz isso agora? E sucumbe, por exemplo, à decisão de outro poder. O Deltan Dallagnol já tinha sido diplomado, empossado, já estava no cargo e depois é que veio uma reinterpretação nova, completamente esdrúxula para alguns aspectos jurídicos, que recomendou por parte da Justiça Eleitoral sua cassação, tanto que foi a votação no TSE, que a mesa diretora da Câmara simplesmente referendou.